Sem a formação de um pensamento crítico, que envolvesse a participação popular das pessoas com um pensamento... Uma coisa para a senhora? Para outras pessoas de outros países, para alunos, para os estudantes, numa perspectiva histórico-estruturalista. Muito bom. Sofia, Não, isso nenhum, zero. O Celso... 2004, tinha 84 anos, e me parece e acho que você era bem jovem. Mas eu queria que você falasse para a gente esse lado do relacionamento entre avô e neta. Como era a pessoa, né? A pessoa de Celso Furtado? Fora dessa história da economia e de outras coisas mais. Bom, quando ele faleceu, eu era menina, né? Tinha 9 anos, então era super nova, mas eu tinha alguma frequência de contato com ele, né? Então, a gente fazia os encontros da família nos aniversários. Ele morava no Rio de Janeiro, eu em São Paulo, né? Então também tinha um pouco essa distância física, mas sempre que a gente tinha oportunidade de ir até o Rio de Janeiro, nós nos encontrávamos na casa dele. E uma das coisas que me marca muito, né? Essa pessoa, ele era muito reservado, mas ao mesmo tempo, sempre que falava com muita atenção, com muito carinho. Tenho fotos junto com ele quando pequenininha, né, menorzinha, ele sempre muito carinhoso. Então, apesar de ser uma figura séria, né, aparentemente muito polida, muito assim introvertida também, ele tinha um cuidado com a família assim bastante atencioso, né, também nas cartas que ele mandava ao meu pai, ao meu tio também. Eu tive acesso a essas cartas que eu acho que nem estão na coletânea que a Rosa organizou, mas que sempre me marcou essa presença enquanto um apoio ali evidente ao longo de toda a trajetória, tanto do meu pai quanto a minha, né? Ele já estava mais idoso, mas ele sempre foi uma pessoa assim que deslocou muita atenção, inclusive quando aconteciam os eventos familiares, né? Então, a família se reunia para ouvi-lo falar. Era um momento importante da confraternização, da celebração do aniversário dele, lá em novembro, né? Em julho, e normalmente a gente fazia esse encontro familiar. Então, sempre teve um pouco dessa presença dele muito respeitada pela família, mas também com muito carinho. Muito bom. Professor, a gente está chegando ao final do programa e eu queria que você tivesse esse espaço para fazer as suas considerações finais. Professor. Bem, as minhas considerações finais se dirigem à TV Assembleia, que está realmente realizando um trabalho muito importante. Eu creio que o centenário de Celso Furtado está alcançando os seus objetivos, porque não se trata de exaltá-lo, ele não precisa disso. Não se trata de glorificá-lo, ele também não precisa disso. O que é preciso em relação a Celso Furtado é estudá-lo, é discuti-lo, é avaliá-lo criticamente. Não só ele, como os grandes pensadores da sua geração, que se voltaram exatamente para a construção do Brasil. E nós temos exatamente com uma série de trabalhos muito importantes. Agora mesmo, o Correio das Artes, sob a liderança de William Costa, acaba de publicar, eu acho que Sofia já viu esse tabloide, A Lição de Celso Furtado, não é? Que foi publicado no domingo, juntamente com outro tabloide muito importante sobre os 90 anos da Revolução de 30, porque nós tivemos no dia 26 de julho essas datas muito importantes. O centenário de Celso Furtado coincidiram com o momento culminante da história do Brasil e da Paraíba, que é a Revolução de 30. Então, o jornal A União trouxe um tabloide, que, aliás, devia sair no domingo, saiu na terça, sobre a Revolução de 30, e trouxe esse sobre Celso Furtado, que está sendo objeto de várias publicações. A UEPB, inclusive, está lançando 3 livros que vêm acondicionados numa espécie de uma caixa. Esses livros representam depoimentos de pensadores muito importantes a respeito de Celso Furtado, entre eles Francisco de Oliveira, que foi seu superintendente substituto na Sudene, entre eles Juarez Farias, que é paraibano, governou o Estado, foi o diretor do Departamento de Industrialização da Sudene. Então, nós temos também um outro trabalho do qual eu faço parte, há um livro que a União está lançando, com Zé de Almeida, com Heitor Cabral e com analistas paraibanos da obra de Celso Furtado.
Então, o que é importante é que as novas gerações se voltem para essa massa crítica e deem a Celso Furtado o que ele merece e o que ele precisa, que é exatamente a avaliação do seu extraordinário pensamento, voltado para dois vetores, os vetores básicos da área de Celso Furtado, o desenvolvimento e a integração regional. Esses vetores que se fundiram na sua experiência criadora da época da Sudene entre 1961 e 1964. Muito bom, bem lembrado. Professor Zé Otávio, muito obrigado pela sua entrevista. Agora vamos... Ok. Sofia, as suas considerações finais também. Bom, para mim, eu gostaria de agradecer imensamente o convite da Assembleia da Paraíba. Eu gosto de falar que a Paraíba é o grande patrono da imagem de Celso Furtado, porque vocês têm zelado por isso de uma maneira que nenhuma outra região tem feito. Não, a Paraíba demonstra essa força em cada uma das pessoas que eu tenho conversado sobre Celso Furtado. Enfim, é realmente muito importante esse esforço. E com certeza vai ser reconhecido pelas próximas gerações, pelos jovens que estão aí, que estão tendo acesso às redes sociais, que estão fazendo esse trabalho, enfim, também de divulgação. Mas daí a ter medo, propriamente, eu acho que... É muito simbólico que tenha sido junto com o centenário, porque é justamente o momento que nós estamos, parece que, sem perspectiva, né? Uma coisa muito incerta do que será, e é nesse momento que Celso Furtado diz que é necessário que a gente use a nossa criatividade para sair da crise, né? Então, é para isso que serve a capacidade criativa de cada um dos brasileiros, né? Eu acho que nós temos que nos inspirar em Celso Furtado, que tanto as novas gerações quanto as que já estão aí, que são contemporâneas do meu avô, que, enfim, que estão vivendo isso, a gente tem que se inspirar nessa esperança dele, né? Ele usava muito essas palavras, tanto de esperança, quanto de mito, quanto de utopia, inclusive, mas eu acho que todas elas vêm acompanhadas de uma perspectiva de que é possível superar essa situação que a gente está vivendo, e é nesse sentido que a gente tem que se apoiar em Celso Furtado para acreditar num Brasil, e não só através dos estudos, porque a gente acredita, né? Eu acho que até eu, na minha primeira juventude, acreditava que era muito difícil ler Celso Furtado, mas não, é uma leitura que é acessível para todo mundo, ela não é difícil de ser acessada por pessoas de outras áreas, é justamente isso também uma questão importante. E que a gente leia e interprete não apenas pela parte intelectual, que é muito importante, mas também nesse diálogo direto com as ações, com as políticas, né? Ele fala sobre essa importância de articulação com a política, com a tomada de ações, com a autonomia. Então, eu acredito que esse momento é o momento de olhar para Celso Furtado diante da pandemia e perceber que há esperança, que é necessário se movimentar, agir através da criatividade. Muito bom. Sofia, muito obrigado pela sua entrevista, sua participação aqui conosco. Obrigada. Ok, obrigado aos dois entrevistados. A gente vai chegando ao final do programa Impressões, mas a gente queria deixar, antes de encerrar, um vídeo aí com a deputada Pauline.